Continuamos nesse assunto policial porque é o tema do nosso debate sobre uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu endurecer as regras para abordagens policiais. Entre as mudanças, a revista do policial passa a ser considerada ilegal. Segundo a Justiça, o policial não tem legalmente a competência para decidir qual pessoa abordar, ainda que tivesse elementos técnicos para fazê-lo. Esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras. Quem tem razão? Para esse debate, nós recebemos o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, César Dario Mariano, e também José Carlos Abissanra Filho, que é advogado criminalista. Doutores, sejam bem-vindos. Boa tarde aos senhores. Doutor César Dario Mariano, boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos telespectadores. Doutor José Carlos, seja bem-vindo também. Boa tarde ao senhor. Obrigado pelo espaço aí. É uma honra estar com vocês. Doutor César Dario Mariano, começo com o senhor. A gente tem, no mínimo, por essa decisão de uma corte superior, uma sensação de insegurança jurídica para o policial na hora dele decidir se ele vai fazer abordagem ou não e como ele tem que justificar isso posteriormente. Qual é a sua opinião sobre a atuação das cortes superiores em relação ao trabalho policial? Lembrando que a justiça, sim, tem condições de julgar todos os excessos, porque, obviamente, um excesso passa a ser um processo e esse processo vai acabar redundar na justiça, com denúncia do Ministério Público e depois, obviamente, a alegação da defesa, mas, enfim, vai ser um processo. E trabalho policial, quem é treinado a fazer segurança pública ostensiva é a polícia. Este é o trabalho dela, segundo o que prevê a própria Constituição. Mas qual é a sua opinião sobre esta decisão do Superior Tribunal de Justiça? De uns tempos para cá, está muito difícil trabalhar como órgão da percepção penal. O Superior Tribunal de Justiça, também o Supremo Tribunal Federal, vem flexibilizando normas penais e endurecendo normas processuais penais. Isso quer dizer, está apenando de forma mais amena os criminosos, está dificultando o trabalho da polícia, do Ministério Público e até mesmo do Judiciário, isso em primeiro e em segundo grau. O nosso Código de Processo Penal é de 1940, a nossa Constituição Federal é de 1988. Desde então, desde lá, a polícia, quando vai fazer uma abordagem, nós chamamos de revista ou revista pessoal, a necessidade, isso não mudou desde 1940, está no artigo 244, de que haja fundadas suspeitas de que esteja ocorrendo flagrante delito, essa pessoa porte arma, ou de alguma forma ela tenha um instrumento que nós chamamos de materialidade do crime. Então, pode ser um produto furtado, pode ser uma droga, pode ser um bem contrabandeado, um bem contrafeito. E desde essa época, há uma certa flexibilidade para que o policial aborde. Porque fundadas suspeitas não são fundados indícios, não são fundadas razões. Há necessidade de uma suspeita justificada que autorize o policial a fazer a abordagem. E eu vou dar exemplo de que, desde então, desde lá, isso é pacífico nos tribunais, nós que trabalhamos com isso todos os dias vemos, a pessoa está nervosa demais. Quando vê a polícia, sai correndo, joga alguma coisa do lado, recebe-se uma notícia, e uma notícia fundada, com detalhes, do Copom dizendo, olha, fulano de tal, ele está assaltando, ele usa, por exemplo, uma caixa do iFood na motocicleta e faz assaltos. A polícia, de posse desses elementos, aborda a pessoa, faz uma revista para verificar se realmente ela está praticando um crime ou não. O Superior Tribunal de Justiça não é que ele proibiu a abordagem, mas ele dificultou de tal maneira que hoje vai ser muito difícil para as polícias combater o crime. Por quê? Nós não temos 1, 2, 3, eu vou dar exemplo de traficantes. Nós temos milhares de traficantes na rua. E esses traficantes, eles são descobertos por essas abordagens de rotina da polícia. Sim. O policial está fazendo um patrulhamento numa determinada região,
olha um grupo de 3 ou 4 pessoas, uma daquelas pessoas fica totalmente incomodada, coloca alguma coisa dentro da carteira, ou engole alguma coisa, ou joga alguma coisa de lado, ou sai correndo, ou sai andando. A polícia, nessa situação, tem fundadas suspeitas para fazer a abordagem. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não, que há necessidade de algo mais concreto. Mas o que é algo mais concreto, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça? Se nós formos entender que há necessidade de o policial ver a pessoa vender a droga, isso está em flagrante delito. Isso quer dizer, só teremos abordagem policial quando houver flagrante delito. Isso vai inviabilizar o trabalho policial, que não vai ter mais condições de fazer as abordagens. O policial vai ficar, muitas vezes, com medo de fazer a abordagem e ser processado. Isso vai aumentar sobremaneira os crimes na nossa cidade e na maioria das grandes cidades brasileiras. Doutor José Carlos, qual a sua opinião sobre essa decisão do Superior Tribunal de Justiça e que o doutor César Dario Mariano está dizendo que dificulta o trabalho da polícia num assunto que é hoje um dos dramas nacionais, a segurança pública? Primeiramente, eu quero agradecer a sua oportunidade, especialmente vindo aqui neste programa e nessa emissora que muito tem questionado algumas decisões do Supremo, por exemplo, ao dizer sobre eventuais invasividades e coisas do gênero, e sempre defender a democracia. E é com esse fundamento que eu vou dizer o que é a decisão do STJ e as decisões do Supremo e o que são as discussões que estão no Congresso Nacional e mesmo aqui no programa, por exemplo, a respeito da atuação policial. Não existe no Brasil e em nenhum regime democrático poder total para nenhum órgão, né? O que isso quer dizer? Todo agente estatal deve agir somente com base em lei, de acordo com a Constituição Federal e de forma motivada, né? Quer dizer, o agente público, seja ele qual for, ele só age se motivado pela lei. Ele é diferente do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Por que eu digo isso? Porque quando o STJ decide que tem que haver fundadas razões para que o sujeito seja abordado, ele nada mais está fazendo do que dizer que qualquer agente público deve observar o artigo 37 da Constituição Federal, que diz o seguinte, que qualquer agente público deve observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? O que nós vemos no Brasil hoje? Nós vemos forças policiais muito bem intencionadas enquanto corporação, apesar de alguns erros individuais, como esse erro gravíssimo que nós vimos antes do programa, né? E eu digo isso porque, por exemplo, o comando da PM aqui de São Paulo, numa certa ocasião, teve que explicitar que a polícia existe para salvaguardar a vida, né? E isso também foi dito pelo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, quando disse que a polícia tem que acertar, né? Portanto, ela tem que fazer a investigação num contexto dos reconhecimentos. Portanto, as forças policiais, de uma forma geral, tentam acertar, né? E o que nós percebemos é o seguinte: não é prendendo o primeiro que aparece e aí faz a prisão errada, os erros judiciários estão aí para demonstrar isso que nós estamos falando, não é parando milhões de pessoas sem nenhuma efetividade aleatoriamente, como, com todo o respeito, está dizendo o doutor Procurador de Justiça, que é o que a polícia tem que fazer. A polícia não tem que fazer isso, a polícia tem que investigar ou a polícia tem que agir de forma fundamentada para verificar se ali há realmente um elemento suspeito ou uma ação suspeita, e aí sim ela vai interferir, né? Quer dizer, eu acho que aqui ninguém nega que aquele que praticar o crime deve ser responsabilizado, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui é eficiência, é efetividade. Quando o STJ decide que o policial tem que explicitar depois da ação qual era o motivo que o levou a agir, ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, você é um agente estatal, você parou alguém que está andando na rua, só me diga quais são os motivos que o levaram a parar essa pessoa, né? Eu duvido que alguém aqui vai discordar que o agente público tem que dizer quais são os motivos que o levaram a abordar um particular na rua, né? Tá. Nós estamos falando de um índice de acertamento, pelo menos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é a única polícia, salvo engano, que tem dados de menos de 1%. Portanto, 99% das pessoas que são abordadas não tinham nada de ilícito. Então, quando o STJ diz assim, olha, eu quero saber quais são os motivos que levaram o agente público a parar alguém na rua, eu não entendo como é que alguém consegue ser contra isso. Porque o agente público, ele é um agente público, ele age de acordo com a lei, ele tem que ser motivado por transparência.
ele não vai ter nenhum problema em dizer, olha, eu parei aquela pessoa por causa de A, B ou C. É disso que nós estamos tratando. Então, eu entendo a decisão do STJ como uma decisão acertada, na verdade, uma decisão no caminho da racionalidade que deve imperar em qualquer Estado democrático de direito. Nós estamos falando de regimes em qualquer país democrático que pregam a transparência, que pregam a racionalidade. Hoje, no Brasil, lamentavelmente, nós estamos no estágio prévio de amadurecimento institucional, porque quando aparece uma determinação dizendo, olha, haja com legalidade, as pessoas questionam, dizendo, não, veja, isso vai ser ineficiente. Claro que não vai ser ineficiente, isso vai ser eficiente. Né? Nós vamos ter dados, nós vamos aprimorar um serviço de relevantíssima necessidade social, que é a segurança pública, que deve, por imperativo constitucional, garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, aqui, a decisão do STJ e outras decisões proferidas tanto pelo STJ como pelo Supremo Tribunal Federal buscam conferir racionalidade a um sistema jurídico penal tão necessário e tão clamado pela população que tanto carece de segurança pública. Então, a decisão do STJ está correta e outras decisões devem vir no mesmo sentido, pelo bem da racionalidade do nosso sistema. Vamos lá, porque a gente pode... Os senhores podem comentar também esse mesmo ponto de vista dessa decisão do STJ, mas eu vou pegar aqui uma máxima que as pessoas ouvem com muita frequência. A polícia tem de fazer investigação, a polícia tem que fazer trabalho de inteligência. Eu vou imaginar aqui, eu vou, digamos, descrever uma situação que é muito plausível de acontecer. A polícia recebe uma denúncia, por exemplo, de uma área com alta criminalidade, normalmente comandada pelo tráfico. Pega um morro do Rio de Janeiro, que a gente sabe da realidade lamentável. Essa polícia vai tentar subir o morro para fazer uma investigação. É recebida a tiros. Aí ela pede apoio dos helicópteros, por exemplo, para ter uma informação de por onde ela pode avançar. Ela está fazendo investigação, que é uma coisa que a polícia faz pouco, mas que, digamos, ela está tentando fazer. Aí começa-se um confronto. A gente pode ter, naturalmente, como já vimos, um caso de pessoas mortas. E, normalmente, se a polícia é mais treinada do que o bandido e ela tem inteligência, ela tem uma chance maior de acerto do que, embora o crime ali conheça o lugar. Ele teve uma chance de repente, fazer barricadas e por aí vai. O que a gente vai estar discutindo? A polícia foi violenta, mas ela estava tentando fazer um trabalho. É uma coisa que leva a outra, uma consequência natural do processo. Doutor César Dario Mariano, olhando para esse aspecto que não é nada longe da realidade, como é que se faz, então, o trabalho policial? Porque vai redundar num confronto, e um confronto normalmente redunda com vítimas. E aí, de novo, é a história. Mas a polícia é letal demais. Mas se ela começou com um processo de investigação, foi recebida a tiro, algum momento vai ter confronto. E o confronto, lamentavelmente, normalmente tem vítimas. Como é que se faz o trabalho da polícia? O meu questionamento, senhores, e eu quero deixar isso muito claro, é que eu fico imaginando qual é a sensibilidade de um juiz, e me permitam aqui, digamos, a exceção, de um juiz hoje, togado, dentro de uma sala de ar-condicionado, que não recebeu treinamento de como fazer policiamento ostensivo ou investigação policial, não é função dele, mas ele decidir como é o modus operandi da polícia, que, em tese, pelo Estado, foi treinada para fazer esse tipo de segurança. Doutor César Dario Mariano, por gentileza. Deixa eu fazer uma observação do que falou o doutor defensor. Primeiro, que eu não falei que é revista a fazer uma abordagem aleatória. A necessidade de fundadas suspeitas, só que essas fundadas suspeitas não são fundados indícios e não são fundadas razões, é muito diferente. E dei uma série de exemplos, então deixar bem claro. No que diz respeito ao que acontece no Rio de Janeiro, logo depois dessa ação que foi proposta por alguns partidos, eu escrevi diversos artigos, dei entrevistas, fiz lives, e eu já alertava que nas comunidades do Rio de Janeiro nós teríamos um Estado paralelo dentro do Estado oficial. Por quê? De acordo com uma decisão que primeiro foi liminar e depois referendada pelo pleno, para que a polícia possa realizar uma operação, há necessidade de excepcionalidade, de fundamentação e ciência ao Ministério Público. A primeira pergunta que eu faço aos telespectadores: o Rio vive uma situação normal? É normal pessoas andarem armadas até os dentes? É normal nós termos um Estado paralelo dentro do Estado que julga de acordo com o Tribunal do Tráfico e lá há possibilidade de pena de morte?
É óbvio que não é normal. Então, excepcionalidade já existe lá. Fundamentação é o artigo 144 da Constituição Federal, que, como você disse, Piotr, quem entende de segurança são as polícias. Não é o juiz de direito, não é uma corte superior. Quem sabe como exercer a atividade policial é a polícia do local. Então, para se fazer hoje uma diligência, lá, uma investigação, há necessidade de uma operação de guerra. E a operação de guerra hoje ela é dificultada por quê? Porque, além de ter sido impedida as ações regulares, e com isso o crime organizado recrudesceu. Hoje lá nós temos tropas treinadas por ex-militares, ou que foram expulsos, ou que se aposentaram. Então, nós temos verdadeiras guerrilhas urbanas, inclusive com fortificações. Para a polícia subir lá, vai ter que ser uma operação de guerra. Dificultado por o quê? Foi proibido o uso de helicópteros. Então, só pode utilizar numa situação excepcional. Mas excepcional já existe. Para que existe o helicóptero? No helicóptero, nós temos um atirador de elite, e nós temos observadores. É o helicóptero que vai dizer, olha, aqui tem uma tropa, aqui tem um sniper, a tropa não pode entrar por aqui, a tropa pode entrar por lá. E ele vai verificar se aquela tropa está em perigo, ou se a própria aeronave está em perigo, ou se o caso vai fazer um tiro limpo. Um tiro limpo porque é um atirador de elite, com arma apropriada, com reparo que não erra. Ah, mas o que o senhor entende disso? Eu entendo muito bem que eu fui oficial do Exército por muitos anos numa tropa de elite, então eu conheço muito bem do que eu estou falando, além de eu estar no Ministério Público há 30 anos atuando contra a criminalidade organizada. Então eu sei como eles agem, eu sei como a polícia age. Então a pessoa, para dizer, olha, não se pode fazer esse tipo de operação policial, levou a hoje ser praticamente impossível se fazer uma investigação, se cumprir um mandado judicial só com um aparato de guerra. Qual que é a consequência? Se nós temos, de um lado, pessoas extremamente armadas, treinadas, e de um outro, uma polícia extremamente armada e mais treinada, fatalmente nós teremos confronto e morte. Isso toda pessoa com mínimo de conhecimento na área de segurança pública sabia que iria ocorrer. Doutor José Carlos, o questionamento aqui é óbvio que ninguém está pretendendo ir contra a Constituição ou a preservação dos direitos individuais, muito longe disso. A questão é se a teoria do direito hoje, que é aplicada por um desembargador ou aplicada por um juiz de corte superior em Brasília, leva em conta a realidade nua e crua na qual vivem as pessoas e que normalmente é enfrentada pela polícia, porque é esse o braço do Estado que vai, digamos, numa região onde você está conflagrado o crime, por exemplo. Qual a sua opinião, doutor? Quero te agradecer a oportunidade de esclarecer esse tema que é muito importante e parabenizar a Jovem Pan por levantar esse debate. Essa hipótese que você levantou em que o policial tem que entrar e tal, e vem o helicóptero... Vamos lá, a polícia que entra nesta situação que o senhor está mencionando, ela é a polícia ostensiva, ela não é a polícia investigativa. Se fosse a pessoa, vamos dizer, a polícia recebeu essa denúncia, provavelmente seria uma denúncia anônima, a polícia vai investigar e ela tem meios para tentar identificar de onde vem, tem georreferenciamento de telefone, existe tecnologia o suficiente no mundo hoje para fazer uma investigação de qualidade. Portanto, quem faria essa investigação e deve fazer por mandamento constitucional é a Polícia Civil. A Polícia Militar faz o policiamento ostensivo para a manutenção da ordem pública. Conjugando essas duas atividades, você poderia ter, sim, e deveria ter, na verdade, uma investigação de qualidade, como as nossas polícias têm condição de fazer e fazem em determinados casos, quando assim são chamados. Então, nessa hipótese que o senhor levantou, seria o caso de fazer uma investigação prévia e, eventualmente, ou esperar o melhor momento, ou identificar com certeza o sujeito, entrar na comunidade, na cidade das pessoas, na casa das pessoas, onde vivem pessoas honestas que saem todos os dias para trabalhar e sofrem sobremaneira tanto com a criminalidade como com a ausência do Estado. Isso é uma incursão, como se gosta de chamar. Incursão não tem previsão legal, esse tipo de incursão não tem previsão legal. Se cada um fizer a sua parte, o Brasil vai caminhar muito bem. E por que eu digo isso? Porque o juiz não quer investigar, o juiz quer julgar. Assim como o policial não vai investigar, não vai julgar, vai investigar. O doutor procurador não vai defender e eu, que sou advogado, não vou acusar. Então, nós todos estamos aqui, integrantes do sistema de justiça criminal, para cada um fazer a sua parte.
O policial civil vai investigar, o policial militar vai fazer o policiamento ostensivo, o Ministério Público vai acusar, quando for o caso, ou vai exercer a fiscalização externa da atividade policial, coisa que, com o máximo respeito, eu não ando vendo. Então, é preciso que cada instituição exerça o seu papel constitucional de forma que o sistema funcione bem. E não é isso que está acontecendo. Então, nessa hipótese hipotética, há instrumentos jurídicos para isso e eles estão aí e devem ser utilizados. A investigação criminal existe e, quando bem feita, leva à identificação do criminoso. O policiamento ostensivo é dificílimo, nós precisamos respeitar as nossas polícias, que passam um estresse absurdo com uma corporação que realmente exige hierarquia, porque tem que exigir, porque não podem forças policiais não cumprirem ordens. E é o que nós estamos vendo, na verdade, corporações tentando manter a ordem e com muita qualidade. Muito obrigado, doutor. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, investigação, policiamento ostensivo, cada um no seu lugar, incursão nas cidades, nas comunidades, nas casas das pessoas, isso não tem previsão legal. Helicóptero para atirar nas pessoas, isso não tem nenhum cabimento. Para que serve o helicóptero? Para voar. Não é para a pessoa ficar lá em cima atirando nas pessoas. Existem instrumentos jurídicos os quais devem ser usados. O Brasil, lamentavelmente, vive um estado de coisas inconstitucionais. Eu quero concluir essa fala dizendo o seguinte. Nesta situação hipotética, há a Polícia Civil e a Polícia Federal para fazer a investigação com competência. Para a manutenção da ordem pública, Polícia Militar. Para, eventualmente, oferecimento de denúncia, se for o caso, ou para fiscalização da atividade da polícia. Ministério Público. Instalou-se o processo, devido ao processo legal e direito daquele que está sendo acusado. O juiz está no ar-condicionado porque ele tem que ter serenidade para julgar. Óbvio que ele não quer ir no policiamento ostensivo. Não é a função dele. Cada um no seu lugar. Então, concluindo... Rapidamente, por gentileza. A oportunidade de esclarecer que nós temos, sim, instrumentos jurídicos para dar conta da situação, mas eles precisam ser usados adequadamente. Doutor José Carlos Absanra Filho, advogado criminalista, doutor César Dario Mariano, procurador aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza da participação nesse debate.